Será que já estamos em direto? Sim, já estamos em direto, mas vou aguardar que chegues e, entretanto, faço aqui esta operação do costume. E já está. E agora sim, boa noite a todas e a todos. Sejas muito bem-vinda e bem-vindo a esta transmissão sobre o Arco do Propósito. E já te vejo, Julieta, bem-vinda mais uma vez, uma das totalistas destas emissões. Como sempre, todas as questões que entenderem colocar, comentários, sugestões, são muito bem-vindas durante a transmissão ou depois, em mensagem aqui nesta plataforma, ou no e-mail para julio@juliobarroco.com. Sintam-se à vontade para o fazer porque participativamente será muito mais enriquecedor para todos. Mas obviamente só se tiverem vontade e conteúdo para colocarem que acham que faça sentido. Se assim for, e boa noite Julieta mais uma vez, se assim for então, por favor, façam-no e terei todo o gosto em incluir isso. Isto hoje vai ser num modelo mais solto daquilo que é costume em termos da preparação, porque recebi essa intuição que devia fazer um formato mais satsang, se quiserem. Se depois quiserem, quem quiser, se não conhece este termo, pode ir pesquisar. Mas quando olhamos e quando consideramos um arco, e pensando então na expressão arco longo do propósito, longo pressupõe uma ideia de duração ou de dimensão, se quisermos. Aqui estou a pensar em termos da duração dessa expressão, em termos daquilo a que convencionamos chamar tempo, e portanto estou a pensar naquilo a que podemos chamar o longo prazo do propósito. Estou a pensar naquilo que podemos caracterizar como a dimensão permanente construída por nós na medida em que vamos, com os nossos comportamentos, criando deliberadamente essa dimensão do propósito. E, portanto, o arco longo do propósito será um arco que, em consciência plena de quem somos, deve precisamente permitir-nos reconhecer a magia desse mesmo propósito, dessa mesma expressão autêntica, criativa de quem somos ao longo do tempo. E esse reconhecimento parte fundamentalmente de uma realidade que é inalienável de todas estas considerações sobre o propósito. Além da questão do significado que atribuímos àquilo que através de nós se expressa, há o imperativo que acaba por ser natural quando cumprimos um processo saudável de ação e reflexão sobre aquilo que constitui a nossa realidade e que é o imperativo de facto, continuarmos a colocar cá para fora, por assim dizer, mais e melhor da nossa natureza, mais e melhor dos nossos interesses, das nossas paixões, das nossas inclinações e de todas as dimensões que temos visto, que constituem então essa esfera a que chamamos propósito. Sejam elas as paixões, sejam elas as inclinações, como eu já disse, os interesses, que também já falámos agora, capacidades, competências, talentos, dons. E essa colocação recorrente vai permitir que, não só racional como intuitivamente, sejamos capazes de discernir padrões de operação dessa mesma expressão. E conseguimos perceber que há determinadas regularidades que nos devolvem mais daquilo que nós queremos, mais daquilo que nós sentimos que faz sentido para nós, passando a redundância. E então mais daquilo que pode fazer de facto a diferença, porque ambas as coisas estão ligadas, também na vida dos outros, além da nossa própria vida. E esse arco, então, nesse formato que nós conseguimos perceber, incluindo visualmente, há uma tensão entre dois tipos de forças. Podemos pensar nas forças que vêm de um lado, as forças que vêm do outro, e que se unem nesse formato circular, elíptico, a que chamamos arco. E se pensarmos na nossa vida, podemos fazer aqui uma trindade básica, mais uma vez, com esta imagem do arco em termos da longitude, que é
percebermos que aquilo a que nós chamamos positivo na nossa vida e aquilo a que nós chamamos negativo, se tivermos a predisposição, a recorrente ação, no sentido de integrar tanto aquilo que é positivo como aquilo que é menos positivo ou aquilo que é negativo na nossa vida, se conseguimos integrar essas forças, então o nosso arco forma-se. E esse é o grande segredo. É o segredo de não classificar como bom ou como mau, como desejável ou indesejável um tipo de força, independentemente de termos preferência, obviamente, por aquilo que é mais agradável, por aquilo que é que nos dá mais prazer, por aquilo que tem mais vida em nós, que nos devolve mais dessa vida. Mas a realidade é que o nosso propósito necessariamente vai ter de se construir com as pedras, com os obstáculos que se vão apresentando no caminho. E, portanto, saber usar até os obstáculos. E há um autor que tem um livro que eu aprecio bastante, que é o Ryan Holiday, e o livro é The Obstacle is the Way, e que parte de uma ideia dos antigos estoicos que transmitiam esta mesma verdade, que é a verdade que, na realidade, o obstáculo não é um problema para o nosso caminho. O obstáculo, muitas das vezes, principalmente quando é um grande obstáculo, isso ainda fica mais claro, o obstáculo é o caminho. É a lidar com o obstáculo, é encarar o obstáculo, é a transpor o obstáculo, muitas das vezes a usar o obstáculo como plataforma para o nosso trajeto, não é? Que isso vai fazer com que, na realidade, possamos encará-la como, mais à frente, eventualmente, a maior bênção que nos acontecer. Boa noite, Alexandre. Bem-vindo, meu amigo. Sejas muito bem-vindo a esta transmissão. E, portanto, aqui a questão fundamental é entendermos que nesses obstáculos, dessas tensões entre as forças que muitas das vezes se contrastem, se confrontam, se opõem, se constrói então esse arco longo, que na realidade é feito com muitos outros pequenos arcos, pequenos movimentos, pequenas ondas. Se quisermos levar isto para a dimensão energética, espiritual, nós vimos na transmissão dos ciclos que a forma primordial desses ciclos é a forma da onda. A onda. E que é precisamente a forma que se manifesta aqui no arco. Um conjunto de ondas, se quisermos, que são expressões de frequências. E então, se nós pensarmos que esse arco é uma espécie de construção, e se levarmos isso para a dimensão da geração de significado no propósito, que é fundamentalmente aquela que podemos ver tratada com mais propriedade nas artes, como por exemplo, teoria da narrativa, na qual são baseados a esmagadora maioria dos conteúdos de ficção que podemos consumir através de livros, romances, filmes, todo o tipo de peças de teatro, todo tipo de obras que se focam naquilo que é a narrativa humana. Por isso é que se chama teoria da narrativa, e esta teoria da narrativa aponta precisamente para o conceito de arco de história, em que esse arco de história tipicamente é composto estruturalmente por 3 ou 4 atos, não é? Que não é só nas peças de teatro, também existem, sabemos, noutras formas, nos filmes, nos livros, etc., que têm determinados princípios. E esses princípios, sabemos, um desses princípios é o princípio da ação-reação. A qualquer iniciativa, qualquer emergência. E o propósito, isso ainda se verifica com mais propriedade. Já falámos noutras transmissões anteriores, que quanto maior, quanto mais luminoso, quanto mais significativo é o impulso de expressarmos o nosso melhor, tendencialmente mais aparecem forças, barreiras, obstáculos a essa mesma oposição, mas que na realidade, de acordo com esta ideia que falámos há pouco, dos estoicos e do título do livro do Ryan Holiday, The Obstacle is the Way. Portanto, encarar essas resistências e lidar com elas de uma forma não necessariamente confrontativa, mas integrativa. Então é o caminho. É o caminho para quê? Para libertarmos mais força, mais poder, mais capacidade de construirmos então passo a passo o nosso arco, a nossa história, e se virmos, se analisarmos os percursos criativos das grandes figuras, das grandes personalidades, das pessoas a que chamamos estrelas da humanidade, são pessoas que ficou clara a sua inclinação e o seu impacto através do seu trabalho, daquilo que fizeram. E que nos remete-nos para outra ideia. Não há afirmação mais clara do nosso propósito do que as nossas obras. Jesus Cristo terá dito isto da forma que pelos frutos se conhece a árvore.
Pois é, precisamente os nossos frutos são as nossas ações, são as nossas obras e, portanto, pelas nossas obras se conhece o nosso propósito. E, portanto, a maneira mais segura, de facto, de vivermos o nosso propósito é termos cada vez mais ações propositadas. Isto não é nada de novo em função daquilo que temos falado noutras transmissões. O que é importante aqui que a gente consiga destacar é que, mais do que tentar vislumbrar no longo prazo o que é que pode ou não acontecer, nós podemos reconhecer as tendências do que é que está a acontecer através daquilo que fazemos no momento. E da forma como esse momento se pode revisitar, se pode reforçar uma vez após a outra, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Unidade de tempo em unidade de tempo, recorrentemente, o nosso compromisso com a nossa própria verdade, com a nossa autenticidade, mostra-se aí. E a forma como lidamos com as circunstâncias nos vai dizer também até que ponto é que vamos receber cada vez mais condições, cada vez mais meios, cada vez mais recursos para podermos ativar e para podermos, então, ampliar a nossa esfera, o nosso raio de ação. Se agirmos no melhor da nossa capacidade para podermos ampliar esse raio de ação, independentemente do quão curto, quão apertado, quão limitado, restrito esse raio de ação possa ser, esse raio de ação necessariamente vai se expandir, porque quando colocamos a nossa atenção, para aí vai a nossa energia, e quanto mais concentração de energia existir, maior é o potencial dessa energia a abrir brechas nos tais obstáculos, que passam a ser então, também nessa perspectiva, nesse ponto de vista, as grandes bênçãos, porque nos permitiram exercitar a nossa força, os nossos ativos para então avançar rumo a esse caminho e, como diria Joseph Campbell, abrir portas onde antes haviam paredes. E nós sabemos nos filmes do Harry Potter, quem viu, e muitos de nós vimos, e nos livros do Harry Potter, que é uma das metáforas mais levadas à letra em várias das cenas dos filmes em que o Harry está na estação dos comboios e, em vez de, para ir para o seu colégio, em vez de entrar no comboio, não atravessa diretamente os pilares de betão ou de tijolo da estação, em vez de se dirigir para o comboio. E assim é, em termos simbólicos nas nossas vidas. Quando encaramos as paredes e muitas das vezes, em vez de fugirmos dos obstáculos, das dificuldades, daquilo que sai fora das nossas expectativas de base, aquilo que sai dos moldes que herdamos, da socialização, da educação, da cultura a que pertencemos, e quando de facto temos a coragem de encarar aquilo que é a base primordial que nos constrói em expressão, ou pedir expressão, a tal voz interna num determinado momento, e recorrentemente fazemos isso, então the obstacle is the way, como já dizia, o impedimento para a ação torna-se a facilidade para a ação. É como ir ao ginásio, e quanto maior a carga, maior a força que é desbloqueada para levantar essa carga. E uma vez após a outra, nesse ciclo de destruição criativa aqui, das células e das moléculas que compõem os nossos músculos, a nossa estrutura óssea e todos os sistemas que contribuem para nós então podemos exercer esse esforço, também assim na vida, também assim no reino da criação do significado, que é o reino do propósito, em termos cognitivos, claro. Se aplica então nessa capacidade de irmos cada vez mais além. E assim se constrói um arco, e portanto olhando para os nossos atos recorrentemente, através de um diário, por exemplo, eu já referi esta prática várias vezes. Por exemplo, revendo um diário, as entradas num diário, quando eu registro, se então tiveste a oportunidade de experimentar esta prática, que eu te sugeri algumas transmissões atrás, quando eu registro o que é que me inspirou, como é que eu usei o meu tempo a verter essa energia que corre através de mim de forma autêntica e única nos meus atos e depois a refletir mais tarde, a executar o tal ciclo de ação, reflexão, então eu vou olhar e vou reconhecer essas pérolas que de facto mostram com a clareza, toda a clareza que é possível num dado momento, aquilo que eu posso integrar para a minha própria geração do significado, e então posso abraçar desafios cada vez mais amplos, cada vez maiores e cada vez mais complexos, se for o caso, se é isso que está a mexer em mim e a pedir a minha atenção. E agora dizes-me, Julieta, um manto de invisibilidade é que estava a jeito agora. Sim, pegando estás a brincar com a saga Harry Potter.
Fora brincadeiras, gosto de pensar que quanto mais obstáculos, mais convidados estamos a encará-los como oportunidades. Sim, e muitas das vezes também tem a ver com, não só com o desenvolvimento da nossa força, com também a vida a querer nos despertar. Não é? Temos aquele famoso ditado popular, acorda para a vida, acordarmos para a vida. A vida muitas das vezes também gosta de pôr essa diversidade de obstáculos para destacar as nossas forças. Não é? Há outro ditado muito conhecido na espiritualidade que diz que Deus gosta de tratar mal, ou não é mal, de apertar mais com os seus filhos, por assim dizer. Porque quanto mais os apertos, maior é a força que eles podem libertar. Não é? E, portanto, isto depois liga-se e conecta-se com muitas outras afirmações, como a afirmação de Bruce Lee, que dizia: não peças para as coisas serem mais fáceis, pede para seres mais forte. Não é? Ou para grandes guerreiros, grandes batalhas e outras do género. Não é? E a questão necessariamente não tem de passar por sermos guerreiros ou por... Embora seja uma dimensão importante da vida, sim. É uma dimensão importante da vida, a dimensão do guerreiro. A nossa sociedade escolheu determinadas formas de expressão para esse arquétipo do guerreiro que podem ser menos funcionais do que aquilo que seria o ideal, mas a verdade é que no nosso conselho de administração interno, das forças que temos dentro de nós, também há um guerreiro. Há muitas outras forças e uma dessas forças é o guerreiro. Uma das forças do melhor de nós. Não é? Existem vários trabalhos que fazem análise desse tipo de arquétipos, das forças em operação na nossa psique em termos de arquétipos. Não é? E podemos ter o rei, podemos ter a rainha, podemos ter a sacerdotisa, a amante, o engenheiro, o inventor, o cantor. Há muitos tipos de arquétipos que podemos analisar. Há trabalhos que se dedicam a analisar estruturalmente os arquétipos da psique humana em termos dos papéis e fazem então uma proposta para que nós consideremos as diferentes oportunidades e obstáculos em termos desses mesmos papéis, não é? Consoante o tipo de circunstância que estamos a avaliar. E claro, podemos pensar que nas várias áreas da nossa vida, os diferentes papéis que somos chamados a desempenhar têm então na base essas estruturas conceptuais a que chamamos, ou podemos chamar arquétipos, e que se permitem servir-nos se quisermos absorver as suas lições de uma forma criativa. Bem-vindo a Cidália, mais uma vez. E, portanto, aqui a questão fundamental é como é que vamos poder prosseguir na nossa narrativa, na nossa própria jornada heroica, se quisermos, mais uma vez, usar também os ensinamentos de Joseph Campbell, essa figura que discerniu, então, um padrão comum a todos os percursos de expressão autêntica, de descoberta de si, expresso nas várias mitologias ao longo da história da humanidade. Ele discerniu um padrão comum, que chamou a jornada do herói, ou, melhor dizendo, monomito. E depois, então, monomito levou a uma outra camada da apresentação que denominamos a chamada do herói. E é precisamente isso que é expresso também na teoria da narrativa, em termos dos filmes, por exemplo, de Hollywood, em que nós sabemos que existem vários géneros de história, e esses géneros de história apontam para formatos de expressão autêntica, lá está, expressão propositada, aderente ao tipo de circunstâncias que os protagonistas das histórias encaram. E pode ser um género de aventura, pode ser um género de educação, um género de redenção, um género romântico, um género de crime, um género de suspense, um género de drama, o género investigativo. Existem vários géneros, todos eles derivam supostamente então dessa base comum do monomito, mas depois têm várias expressões diferenciadas, porque o monomito está mais associado à narrativa da aventura, mas na realidade ele contém elementos de todos os géneros, não é? Podemos chamar o grande género da aventura humana, se quisermos. E, portanto, no nosso arco longo do propósito, fundamentalmente é reconhecermos então que a integração das polaridades, dos paradoxos das nossas vidas entre aquilo que são as forças positivas e negativas, de uma forma neutra, sem considerar que são
forças do bem ou do mal, e isso pode ser muitas vezes um grande desafio. Com certeza que sim. Aí está a chave para sermos capazes de usar da melhor forma, pelo bem maior que é o nosso propósito, essas mesmas forças. E esse uso que faz é então continuar a libertar o nosso perfume em níveis cada vez mais crescentes de resultados, em níveis cada vez mais crescentes de impacto, de plenitude, de desfrute do caminho, de viver a vida com intensidade, de sentir a vida com muita intensidade. E não é uma intensidade necessariamente emocional, é uma intensidade profunda, vivencial, e que quem vive e quem pratica, quem procura recorrentemente os estados de presença que a atenção, as práticas de atenção plena nos devolve, consegue entender o que é que eu estou aqui a falar. E mais do que entender é reconhecer na sua própria experiência aquilo que eu estou aqui a tentar transmitir-vos. E portanto, não há muito mais que eu vos queira dizer em termos de teoria sobre este tema. Há muitos livros sobre teoria da narrativa, há muitos autores, podem investigar se quiserem. Steven Pressfield, Robert McKee, mais Steven Pressfield do que Robert McKee. Robert McKee é um racionalista que põe em causa algumas das perspectivas espirituais, mas em todo o caso é um autor destacado e que tem uma praxis muito forte para entender os detalhes de uma ótica mais sistemática e passo a passo. Mas eu prefiro Robert McKee. Depois também temos, claro, Joseph Campbell. E temos outros que podem descobrir aqueles que sejam da vossa preferência. Se quiserem ir por esse caminho. Aqui a metáfora fundamental é a mesma, é irmos andando. E a partir daí, a partir desse caminhar, dessa caminhada, de encararmos, aceitarmos os obstáculos e transformá-los em oportunidades. E obviamente aproveitar as oportunidades, mas isso não é preciso dizer-vos, não é preciso dizer isso a ninguém. Aproveitar as oportunidades que verdadeiramente achamos que podem ser positivas, então aproveitar, perceber se de facto assim é, ter a ponderação também, sem deixar que essa ponderação se transforme em procrastinação não criativa, porque também temos a outra forma que é precisamente associada à ponderação, e então agirmos e tomarmos decisões em consonância com isso mesmo, e então a partir daí, a partir do nosso caminho, a linha da tendência vai ficando cada vez mais clara e podemos ver, e é claro, é uma recomendação típica que se faz quando se trata destes temas da narrativa e se tenta fazer ligação destes temas ao propósito, e a ligação tentativa é bastante simples de fazer, parece-me a mim, é precisamente de estudar e de ler outros exemplos, não só biografias de pessoas que possam ser inspiradoras para nós, e agora entram nos conceitos mais típicos, mais tradicionais, não é? Menos metafísicos daquilo que temos estado aqui a falar. Ler biografias de pessoas que nos inspiram. E inclusive também trabalhos de ficção. Muitas das vezes essa é uma das grandes faltas, e meia culpa para mim, que tenho uma proporção de leituras muito mais inclinada para a não ficção do que para a ficção. É um facto. Mas a ficção também, as leituras de ficção e os personagens de ficção dão-nos lições incríveis. Incríveis para o nosso caminhar. Há outro ditado que diz: Fiction is the lie that tells the truth. Ou seja, a ficção é a mentira que conta a verdade. Conta a verdade sobre o quê? Conta a verdade sobre a natureza humana. Muitas das coisas que nós temos mais dificuldade em reconhecer na vida de todos os dias, em termos de ficção, estão preparadas com o ofício, com a arte, com a mestria, com o talento e o dom das pessoas que escrevem, que criam e que encenam esses trabalhos. Permitimos ver com muito mais clareza determinadas forças, quando podemos pegar em personagens e em obras de Shakespeare, ou de Homero, ou de Tolstói, ou de Ivan Turgenev. Não interessa agora estar aqui a fazer um rol de autores. Estou a falar só daqueles que me recordo que li, que gostei do que li. É incrível a capacidade como aquelas personagens, a forma como se exprimem, nos devolvem aspectos da natureza humana que de outra forma é mais difícil absorvermos em pleno todos os contornos, todas as dinâmicas, lendo apenas
trabalhos de filosofia ou livros de desenvolvimento pessoal mais convencional, seja de que segmento ou que ramo seja. Portanto, a ficção e nessa área da expressão humana devolve-nos um espelhamento e janelas no plural para entendermos a nossa natureza que ficam muito menos fáceis de serem desenvolvidas para outros trabalhos. Portanto, na nossa busca de propósito, se pudermos unir então os saberes da filosofia, da história, da metafísica, da mitologia, das artes visuais também, nós podemos ter experiências profundas de libertação do nosso propósito se virmos uma pintura ou uma escultura ou uma qualquer obra de artesanato, por exemplo. Isso pode-nos evocar, e por exemplo, agora pegando aqui no meu nome, ou no meu apelido, Barroco, é precisamente um movimento cultural que procurou libertar, através da riqueza da experiência vivencial de quem assiste a uma obra barroca, através dessa complexidade, dessa riqueza de estímulos visuais, que muitas das vezes não foram entendidos ou foram mal representados, evidentemente, pelos artistas que os protagonizaram, promover então estados de consciência e de transformação em quem observa esses trabalhos, que pudessem remeter para experiências de transcendência ou de pico, se quisermos, além daquilo que é a experiência normal da cognição, da interpretação do mundo através das faculdades racionais. E, portanto, isto só aqui um exemplo de um ângulo diferente que nós podemos dar, ou que nós podemos perceber uma determinada realidade associada à ficção ou à criação artística. E eu pergunto-vos mais uma vez, quem está a ver ainda, se tem mais alguma questão, alguma sugestão, alguma situação que queira trazer mais específica para se fazer aqui uma clarificação, um enriquecimento, um outro ângulo de perspectiva. Fundamentalmente, quando pensamos em arco longo do propósito, pensamos de facto nesse compromisso renovado com o nosso melhor, com a expressão autêntica de quem somos e de encararmos então tanto as facilidades como os obstáculos como ativos, como os ativos que são e que pedem uma consideração distinta, obviamente, mas ativos ao serviço do nosso melhor, como forças que podem então permitir para libertar mais desse melhor. E aqui a sugestão tem muito a ver também, claro, com a integração de diversas formas, de diversas fontes, como aliás tem sido a tónica destas transmissões que eu vos tenho trazido, para, de uma forma que faça sentido para nós, então evocarmos todos os fios da nossa malha, todos os fios que sejam possíveis da realidade em que nos inserimos, para progredirmos e para irmos cada vez mais além. Minhas queridas e meus queridos, se não têm mais nada que queiram trazer, então por hoje é tudo. Amanhã trago-vos um outro tema. Na realidade, está relacionado com este e vai ser uma resposta mais direcionada a uma questão que muitos de nós, quando decidimos abraçar o propósito numa etapa um pouco mais avançada nas nossas vidas e em função de determinados interesses ou áreas da nossa expressão, há uma ideia que costuma sobressair e vai ser o tema da nossa transmissão, que é o tempo que eu perdi e que agora, como é que eu posso lidar com isso? Portanto, o tema da transmissão da manhã vai ser como recuperar o tempo perdido, ou recuperar o tempo perdido. Beijinhos e abraços. Até lá.